horários e tal. Então, é bem importante que a gente, para cada desses segmentos, a gente tenha aquelas pessoas que são fundamentais, né, que sem elas aqui não tem sentido a reunião acontecer, porque são as pessoas que podem tomar decisões, né, e encaminhar. Os outros, todos são bem-vindos em todas as reuniões, mas é só para a gente nos ser mais, organizar para ser produtivo, né, e a gente conseguir. Tem a linha de desenvolvimento do site, que hoje, inclusive, tem uma reunião, né, Juliana, marcada para esse grupo. Este grupo que está aqui é um grupo que eu diria o mais técnico de todos, porque ele tem como objetivo a gente definir e especificar o fluxo de atualização das fontes de informação da BVS Saúde dos Povos Indígenas. Então, entrada de dados, como é que a gente vai estabelecer a cooperação, ampliar a rede de colaboração para registro dos dados, como é que esses dados precisam ser registrados em diferentes bases de dados, para manter uma harmônico, né, e a padronização de acordo com o que já tem hoje definido dentro do repositório. Então, a gente precisa mostrar isso, compartilhar isso para todos, validar essa forma, e estabelecer como que vai ser essa ampliação da rede de colaboração, como que isso vai conversar com outros sistemas. Então, é uma informação, são temas, né, estritamente bastante técnicos, que também têm a ver com é, com buscar a sustentabilidade da BVS Saúde dos Povos Indígenas no modelo da Biblioteca Virtual em Saúde e Trabalho em Rede descentralizado. A Sueli vai coordenar essa linha de trabalho. Então, de vez em quando eu vou entrar, quando a gente puder, outras pessoas da Bireme vão entrando também que possam contribuir com o tema. A mesma coisa para o lado da Fiocruz, a OPAS, a Kemi está aqui representando, o pessoal da CESAI. Então, todos são muito bem-vindos, mas aqueles que vão, de fato, aportar, é importante que se coordene para estar nas reuniões que vêm, porque não é em uma só que a gente vai conseguir estabelecer isso. Mas é muito bom, e aí o Sueli, principalmente, que se estabeleça uma meta para cada reunião. Então, que hoje a gente já saia com uma definida, para a próxima reunião a gente tem que trazer isso, para que as pessoas, né, se responsável, quem vai fazer? É fulano ou mais de uma, né? E apresente isso na próxima reunião para a gente ir ganhando, executando, né? Senão a gente fica só na discussão e não consegue avançar. Então é muito importante, a partir da discussão de hoje, definimos isso, é assim, chegamos nessa conclusão. Precisamos disso, ok. Passa para a próxima. Então, na próxima reunião, a gente já apresenta isso e vai implementando, enfim, vai ganhando, vai implementando as ações e vai construindo esse fluxo e estabelecendo a rede de colaboração. Era muito importante que a Rita, que é a bibliotecária, que vai fazer a entrada de dados, esteja participando dessa reunião também. Não estou vendo ela aqui conectada, não sei se quanto. Então, também hoje estabelecer quem são as pessoas fundamentais para a gente garantir que os convites cheguem, né? Porque, como tem muita gente, acaba a gente se confundindo um pouco na marcação da agenda também. Estava na lista do e-mail, então tem que incluir. Pois acho que ela estava, né? Ou não? Não, não estava, não estava, Não? não foi colocada. Ah, então tem que hoje arrumar a casa, vamos dizer assim um pouco hoje, estabelecer quem são as pessoas fundamentais nessa discussão, eh, e garantir que elas estejam nas próximas reuniões, enfim, e na sequência. Tudo bem? Sim. E mais uma outra coisa também, a gente vai, em cada linha de ação, definir um ponto focal, né, um responsável. Então, quem é que vai ser, por exemplo, responsável por trabalhar com a ampliação da rede de colaboração, que vai fazer todo esse contato de outras instituições? Eu tinha entendido, dentro do projeto, que é o Mairu, que é o pesquisador, eh, e- que também deveria estar participando dessa reunião aqui hoje.
Então, é ele mesmo que vai fazer essa atividade? Foi Não, contratado, não foi isso que foi pactuado para ele, não, Verônica. acho que na A gente proposta não chegou estava isso, viu? a gente não chegou, e não seria exatamente esse trabalho, ele seria da Tá, articulação para as fontes de informação das tá, bases de pessoas, mas não para essa negociação dentro do que é a rede de coloração da BRM, até mesmo porque eu diria que tá. ele ainda não tem a experiência do que é essa rede para fazer esse tipo de negociação. Então, eu entendo que alguém da Fiocruz, não ser da equipe da Que- ah, Claudete, elas Quem vai, determinariam. eu acho que você tem razão. E quem então da equipe porque a gente tinha falado também, desculpa estar fazendo esses temas aqui antes, Sueli, só para a gente se organizar, tá? Então, acho que a Aline também tinha concordado da gente ter mais um bibliotecário para assumir essa função de coordenação dessa rede, né, de colaboração. Ou a Claudete vai assumir essa função, ou é a Luciana, quem é que vai assumir essa função de coordenar a rede de colaboração? Verônica, geralmente é a Luciana que faz isso e a gente vai dar o suporte para ela, entendeu? Como ela está de férias, eu posso ficar momentaneamente nesse lugar. Mas assim que a Luciana chegar, ela vai assumir isso, com certeza. E aí eu vou estar junto com ela também, tá bom? Então, nosso principal ponto focal para esse tema que vai ser discutido aqui vai ser a Luciana. Isso, isso. Só que ela está de férias, ela só volta no final do mês, né? Quer dizer, ela volta início de outubro. Então a gente, assim, então eu vou ficar nesse período, eu vou ficar substituindo ela, porque na BVS eu que faço a coordenação adjunta com a Lu, tá? Porque a gente tinha Mas aí falado eu da acho que qualquer possibilidade coisa a até gente de pode ver com a ampliar. Ana também, né, Ana? A gente pode ver isso junto, qualquer coisa também, né, Ana? Sim, sim, podemos, porque algumas conversas institucionais elas têm que passar não inicialmente por outro canal, né? Não direto para a Exatamente. biblioteca, às vezes. Então, eu posso ajudar dentro de um canal de mediação, com certeza. Até mesmo porque dentro do GT de Saúde Indígena, né? E a nossa ideia inicial para a constituição da rede foi a partir da rede de pesquisadores do GT, que vão ter núcleos de linhas de pesquisa ligados à saúde indígena, para de fato ter produção, né, de material. A gente, inclusive, tinha estabelecido para isso até facilitar, né, a vinculação. Então, eu posso fazer essa mediação. Acho que a gente também pode refazer o mapeamento das instituições prioritárias, porque tem algumas instituições que criaram programas recentemente específicos e linhas específicas para a formação dentro da pós-graduação de saúde coletiva ligada à área de saúde indígena. Por exemplo, a Federal do Sul da Bahia e a própria UNDB com o MESPT, né? Então, enfim, então a gente pode passar junto à lista das instituições que têm uma produção mais consistente por ter linhas de pesquisas ou grupos de pesquisas, né, que vão, enfim, que daí levam a gente enfim, vale a pena insistir nessas instituições, porque tem instituições que realmente não têm tradição, não tem pesquisadores, vai ser uma coisa muito pontual, né, mas a gente realmente tem instituições que têm investido na temática, eu posso fazer sim. Aí, a partir disso, que é contato mais, né, de articulação, né, de fazer, enfim, de construir a rede, vem a parte mais prática, que é de coordenar a rede no sentido de acompanhar a colaboração, definir com o que ela vai colaborar, onde que vai registrar, capacitar a rede, aonde que vai, se ela já tem uma base de dados, se ela já aporta para a Lilacs, como é que isso vai se conversar, né, para as pessoas evitarem duplicidade de trabalho. Então, esse fluxo da cooperação, que é um assunto a ser discutido fundamentalmente neste grupo aqui, porque precisa ter coordenação de rede, tecnicamente falando, né? Uma vez estabelecida a rede, feita toda a articulação, que a Ana Lúcia vai acompanhar e se vai fazer isso, parte para a parte prática. Então, a Sueli tem essa experiência, hoje ela coordena toda a rede Lilacs, então tem acompanhamento da contribuição, capacitação, enfim, reuniões periódicas com essa rede, controle de qualidade, enfim, toda uma gestão da rede mesmo, que aí também precisa ter a pessoa, né, responsável, que aí eu entendo é a Luciana, né? A gente tinha falado também sugerido reforçar, né, apoiar um pouco a Luciana nesse trabalho, porque tem várias frentes de trabalho, várias coisas. A Aline tinha sugerido encontrar também um outro profissional, um outro bibliotecário para apoiar nessa coordenação, tá? Não é na entrada de dados como faz a Rita, porque acho que a Rita não vai dar conta de fazer essas duas coisas, né? Então é uma opção de buscar
enfim, um profissional aqui que conheça trabalho de rede, que poderia fazer essa E função Verônica, daí junto com a dentro, Luciana, né, ou apoiada, né? daí a gente vai discutir a questão da formação, porque assim, a gente quando fez oficina em Manaus, ficou bem clara a dificuldade dos bibliotecários e das equipes de entender um pouco a concepção da BVS e de se apropriar de termos, de, enfim, como indexar, né? Porque tem a ver com entender o reconhecimento de nome de povos, territórios, enfim, distrito. Então, assim, daí a gente vai articular o processo de formação desta rede, porque acho que não adianta só incluir, não. Exatamente. Tem que fazer algum. Exatamente, eu falei antes, né, capacitação, tá? Então, capacitação, e aí tem que entender como é hoje a taxonomia aplicada dentro do repositório. A Sueli já tá analisando todo esse tema, como é que é a forma como se, inclusive tem, enfim, já fez algumas avaliações, é tema desse grupo também, olhar isso, a forma como está sendo feito essa, eu vou chamar de taxonomia, tá? Mas, enfim, de como essa taxonomia apropriada ou relacionada a este tipo de conteúdo, deixar isso, tudo isso tem que estar explicitado. Então, ok, é diferente, o que, como, por quê? Então tem que estar documentado, explicitado, só assim a gente vai conseguir trabalhar em rede. Vou, enfim, trazer isso e a gente Então, para isso, conhecer realmente, tudo só a isso. gente Essa é a forma de trabalhar em mesmo. rede. Então, dito isso, vou dar a palavra então para quem vai acompanhar e, enfim, liderar um pouco esse trabalho técnico aqui, né, essas discussões técnicas. Ah, fica aí a possibilidade, Ana Lúcia, de vocês ampliar a equipe de coordenação das bibliotecas, da rede de colaboração, buscando um outro profissional, definindo os termos de referência e contratando, se vocês acharem que precisa. Ah, enfim, a gente segue nessa discussão. E, em paralelo, essa articulação que a gente falou de identificar e ampliar a rede, de formar o comitê consultivo, né, oficializar, fazer reuniões, enfim, tem todo um trabalho aí que eu acho que pode a gente abrir uma outra linha de discussão, Ana Lúcia, para a gente começar a atuar está no nosso plano, Tá? mas a gente precisa começar a Acho que é só a gente pôr aqui na executar. pauta, todo mundo põe a ideia e a gente segue. Tem problema não, pode pôr na pauta da Tá, reunião, a gente troca as impressões. tá. Vou colocar em outra pauta, tá? Em outra reunião. Beleza. Alô, Sueli, passa a palavra, obrigada. Eu só queria dizer que a Bireme tem a casa cheia aqui, né? Então tem bastante gente que trabalha com processamento das fontes de informação, desde o nível com a parte de capacitação da rede, de acompanhamento do trabalho em rede. Então tem aqui o Mori, que é o responsável da área de desenvolvimento e tecnologias na Bireme, enfim, Marcelo Botura, que todo o processamento das bases de dados, a Ju, que está trabalhando na linha de desenvolvimento do portal, enfim, a casa está cheia. A Catinha, Ana Cátia, que faz toda a parte de gestão da plataforma do FI Admin, a Laís, que acompanha na parte de indexação de toda a rede, enfim, tá aqui eu agradeço aqui a colaboração e o apoio de vocês todos. Obrigada. Além do grupo da Fiocruz, que está a Claudete, vejo que a Aline entrou. Bem-vinda, Aline, que bom que você entrou. Da CESAI, a gente tem a Ellen e a Mariana conectados, o Leonardo também é da CESAI, certo? Estou em dúvida. Não, é daqui, da Fiocruz. Da Fiocruz, desculpa, Leonardo, acho que é a primeira vez que pelo menos eu acho que é a primeira vez, tá? E Mariana da CESAI também. É isso. Acho que eu falei todo mundo. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, Verônica. Bom, então, para começar, né, eu acredito que todos vocês receberam esse meu e-mail aqui, que ele está um pouquinho comprido, mas um bom tanto do que a Verônica comentou agora no início da reunião, né, ele tem a ver com essa organização, né, de toda a equipe, mas também das frentes de trabalho que nós vamos ter, né. Eu vou ainda fazer uma apresentação
tá, para vocês, mas assim, é uma apresentação até um pouco para... Sueli, Oi? desculpa, eu preciso me corrigir. Eu esqueci de falar da AQM e da OPAS também, que está conectada, que eu tinha falado com ela antes, mas na hora que eu dei uma passada nos participantes, eu não reforcei a presença da AQM, da OPAS Brasil. Obrigada, desculpa. Obrigada. Então, só para então reforçar, né, um tanto desses temas que a Verônica comentou agora e sobre próximas pautas que nós vamos ter para esse tema de controle bibliográfico, eu escrevi aqui nesse e-mail, entendo que todo mundo que está aqui na reunião recebeu esse e-mail, por isso está aqui hoje, né? É, é, e o principal, né, desse e-mail aqui foi exatamente a divisão dessas duas frentes de trabalho. Uma é a frente um pouco mais política, gestão mesmo, né, de como será feito o controle bibliográfico, quais são as políticas que vão estabelecer critérios para a qualidade da documentação, que tipo de acesso que essa documentação vai ter, e não só nessa parte, mas também uma parte que já chega no final, que é o produto final, né? Quando nós estamos trabalhando em uma BVS, muitas vezes a gente pensa que o portal da BVS é o único produto. Não pensa, mas assim, a primeira coisa que a gente pensa, o primeiro produto que nós pensamos quando pensamos em uma BVS é o portal. Como esse portal vai ser organizado, por isso aqui está escrito aqui como a arquitetura da informação do portal da BVS, mas o portal em si não é o único produto que impacta a gestão da informação. Então, eu coloquei aqui mais alguns, né? A própria interface de busca, né? Quais são os filtros que nós vamos precisar para a recuperação? Isso provavelmente vai estar dentro da arquitetura da informação, do portal, mas pode ser que não, pode ser que também na interface a gente tenha algum outro tipo de filtro necessário. Outro produto que também está incluído dentro dos produtos esperados, né? É uma coleção da CESAI no aplicativo Ebluinfo, né? É que nós temos também algumas complexidades dentro desse projeto aqui, que ele não é ele não tem somente a entrega do portal, né? Nós temos também Ebluinfo para entregar, nós temos pode ser que num futuro próximo a gente tenha vitrines, pode ser que num futuro próximo a gente tenha mapas de evidência, ou infometrias estatísticas de contribuição, a gente ainda não sabe exatamente, né, quais são todos os produtos, mas geralmente, né, esses produtos que eu citei agora, eles estão envolvidos sim com os subprodutos que são gerados dentro de um trabalho em rede, dentro de uma BVS, tá? Então, essa primeira linha aqui, que eu chamei aqui como política e governança da gestão da informação, ela precisa considerar, sim, o usuário e tudo mais, mas nós também temos o resultado, né, que a gente já tem que pensar agora. E por que a gente tem que pensar isso? Porque na hora que nós vamos fazer, tecnicamente falando, o registro bibliográfico, a gente tem marcação de registro, a gente tem várias etapas aí necessárias. E aí eu preciso realmente de respostas com relação a quem são os profissionais que serão envolvidos, né? Então, assim, por exemplo, nessa etapa aqui da gestão, né, do estabelecimento dessas políticas, eu incluí alguns nomes aqui, tá pequenininho? Acho que eu vou aumentar um pouquinho, né? Ah, melhorou, né? Que eu imaginei que seriam as pessoas que deveriam ser chamadas para as próximas reuniões, para que a gente tenha reuniões bem focadas mesmo nos resultados que nós estamos esperando. É claro que todo mundo pode participar, mas tem algumas pessoas então, tem que colocar a Rita aí, né? Eu diria, e em vez de participação indígena, eu colocaria os pesquisadores indígenas, que é o Mairu, a Ana Catarina, eu entendo que ela não é indígena, mas acho que os pesquisadores envolvidos no projeto, né? Mairu, Então, Ana Catarina e a Rita, a e a Rita. bibliotecária. A E vai Rita mais pela uma Fiocruz. bibliotecária que vai entrar pela CESAI também, que eu acho que está para ser contratada. Não sei se o pessoal da equipe da CESAI fechou. Então, acho que as Ainda bibliotecárias não.
No momento é a Rita e o Mairu, sim, teria que participar, obrigatoriamente. A Ana Zema Verônica. pode, mas obrigatoriamente é Mairu e a Rita, né? Sim. Verônica, eu pedi o Tiago também para participar, porque o Tiago é o analista de sistemas que fez a BVS, a The Space, tá bom? Ele vai entrar agora, tá bom? Ok. Na verdade, então, peraí, o Tiago entra aonde? Aqui nessa parte de governança ou não? Ele Porque vai, ainda ele tem vai a parte. provavelmente, a gente vai ver isso ainda direitinho, ele está entrando, aí eu vou ver isso com ele, para a palavra depois com vocês, mas eu pedi para ele participar dessa reunião, tá bom? Tá. Já estou aqui, tá? Oi, Tiago, bom dia. Acabei de entrar. Bom dia, gente. Tá. Então, na verdade, assim, hoje, como é uma reunião introdutória, até a parte da apresentação, ela ainda está um pouco introdutória, tá bom? A partir da semana que vem, que é que nós vamos trabalhar mais efetivamente, aí a gente já tem, como disse a Verônica, entregas necessárias. Por exemplo, o primeiro item, né, que é a revisão do documento de critérios, né? Esse é um dos itens que a gente precisa entregar o quanto antes. Mas então, aí eu também vou escrever num próximo e-mail, até como resultado dessa reunião aqui, não resultado, mas assim, precisamos definir exatamente também, né? Hoje vocês falaram que o principal ponto focal, né, a coordenação da rede será feita pela Luciana Daniele. Então, esses papéis também, eles precisam ser claros aqui, né, para que a gente possa indicar. Então, nesse momento, por exemplo, esse comitê gestor. Sim, é isso que eu ia falar. Acho que seria bom você definir, diferenciar o comitê gestor do conselho consultivo, porque acho que nem todo mundo aqui tem essa definição clara. Então, seria bom definir claramente o que é o perfil e o papel diferenciado de cada instância. Então, no o comitê gestor, a gente tem, assim, em termos de BVS, na verdade, é comitê executivo, não, executivo e comitê É o consultivo. comitê executivo, o grupo executivo é quem é técnico, né? O comitê é o grupo técnico, o Isso, comitê mas técnico, aqui, pode dar o nome que quiser, mas aqui é quem vai coordenar, aqui é a neste caso, coordenação. Isso. exatamente, a rede de colaboração. Não é quem vai fazer a articulação para construir a rede, isso é relacionado a Ana Lúcia Pontes, fazer toda essa parte de articulação, encontrar. Uma vez Articulação. definido, olha, essas instituições ou essas bibliotecas vão ser as cooperantes. Elas vão botar a mão na massa, elas vão registrar seus conteúdos, elas vão cooperar com as fontes de informação. Precisa ter uma coordenação dessas instituições, dessas pessoas e dessas para definir, acompanhar a colaboração. É realmente executivo esse grupo. Tá, Tá? E mas quem faz uma coordenação executiva, isso, mas aqui no técnica. comitê gestor, a gente está falando nesse nível aqui, tá? Políticas e governança. O comitê executivo, ele entra nessa segunda parte aqui, que aí já, uma vez que a gente tenha documento de critérios estabelecido, definido, Perfeito. validado, né? Uma vez que a gente tenha fluxo de cooperação estabelecido, quais instituições vão cooperar com quais bases de dados, utilizando quais sistemas, né? Então, todas essas definições entram nessa primeira etapa, tá? Entendi. E aí, nessa segunda etapa aqui, não é etapa, Mas nessa é etapa, linha. mas não é atribuição do comitê gestor, né? Para ficar. Só tô sendo bem clara, Sueli, porque eu acho que tem muita gente aqui que eu conheço um pouco do que vocês estão falando, mas tem gente, particularmente, estou preocupada com a equipe da CESAI, e quando entrar a Mairu e outras pessoas, a gente tem que deixar bem claro que para não ter confusão. Então, por exemplo, porque a gente tinha uma ideia de comitê gestor, no caso era o grupo lá da ICICT e da ENSP, era eu, né? Com a Luciane a coisa. Então, aqui agora, o comitê gestor, mas que não quer dizer que vai tomar a decisão sobre a arquitetura da informação, a busca e a coleção. Então, eu acho que a gente podia fazer um comitê gestor com composição Bireme, Fiocruz, CESAI. Eu acho que é importante a CESAI ter, e daí definir, enfim, mas que não é quem toma essa decisão, né? Que é no coletivo, só para ficar claro para todo mundo. E para a CESAI saber que eu acho importante que alguém da CESAI ponha, mas seria interessante alguém que, enfim, mas que não toma a decisão. Por outro lado, o grupo executivo, né, aí é mais ampliado, no qual entra a equipe que vai definir toda, enfim, só para, acho que é bom desenhar isso ali. Tá.
Na apresentação eu coloquei mais como, só 2 linhas, na verdade, tá? Que é o coordenador da rede e a rede de centros cooperantes, tá bom? Mas na hora de eu responder aqui esse e-mail, tá? Eu vou colocar também essa separação, tá bom? Para ficar mais claro. E aí, já que nós estamos falando em comitê gestor, no CESAI a gente também precisaria ter uma pessoa que é esse ponto focal, tá? Então, aqui, em princípio, eu coloquei vários nomes aqui, mas eu confesso que eu não sei dizer se é a Ellen, se é a Keila, se é a Mariana Castilho, tá? Então, vocês precisam responder para mim depois quem são essas pessoas, tá bom? Bom, que mais? E a segunda etapa, né, que é a parte que pode ser concomitante, desde que a gente tenha um pouco mais de clareza, né, de como vai ser esses fluxos, tá? Que é efetivamente o trabalho um pouco mais técnico, que é avaliação, seleção e registro da documentação nas fontes de informação. Tá? Então, a gente vai ter aqui mapeamento das produções de interesse, estabelecimento desses fluxos, e também entra a parte aqui que tem vários analistas de sistemas aqui participando, né? Que é o processo de interoperabilidade. Hoje, dentro desse ecossistema que a gente está falando, nós temos o DSpace da Fiocruz e nós temos o FIAdmin com a base de dados Lilacs e várias outras bases de dados já com uma grande produção científica e técnica, que eu entendo que provavelmente a gente deva ter produção sobre saúde indígena dentro dessas bases de dados. Então, a gente tem aqui o repositório já existente da Fiocruz, que é a temática específica de saúde dos povos indígenas, já toda uma segunda fonte, digamos assim, que são a Lilacs e todas as outras bases de dados administradas dentro do FIAdmin, que já devem conter também produção científica e técnica em saúde, né, dos povos indígenas, e, por outro lado, a necessidade de uma gestão de base de dados, gestão da produção científica e técnica da CESAI, porque anteriormente já havia sido solicitada, né, a gestão, e então nós estamos, e também está dentro do projeto, outro projeto que nós temos com a CESAI, que é a criação da base de dados da CESAI com essa produção científica e técnica, Por isso que eu acho que tem que estar aqui, Sueli, tanto a Ana Catarina quanto a bibliotecária outra, porque, assim, faltando o que a gente já falou nas outras reuniões, essa busca de que estava nas bases e tem, na verdade, no geral, no conjunto de bases tinha muito pouco indexado. A gente já fez isso, já está no repositório, né? Tirando algumas atualizações recentes. O repositório da Fiocruz, ele não é produção Fiocruz, ele é já esse processo de levantamento no conjunto de bases, acervos pessoais institucionais, aglomerado. Então, o grosso do que tem da saúde indígena já está no repositório, já está. Provavelmente a gente vai achar pouco em relação ao que tem aí, porque é o maior acervo mesmo, né? Então a gente vai atualizar e manter, enfim, ele funcionando para que a partir de agora e captar coisas específicas que dependem de articulações específicas, né? Então, por exemplo, teses e dissertações, é isso que eu estava falando, de alguns programas que começaram recentemente, né, e que não estavam, mas esse levantamento, né, e essa coisa, isso já vinha sendo feito e já está dentro do repositório. O que tem que se institucionalizar é a contínua alimentação a partir da rede de cooperação, né, e de fato, porque o grosso, eu tenho certeza, já está dentro do repositório. A gente não tem que se preocupar com a constituição de um grande acervo. A gente já tem ele. O que a gente tem que, acho que principalmente se voltar, é a alimentação contínua dele para cá, daqui para frente. E a parte governamental, porque as instituições não deram acesso e não tinham organizada. E isso é que vai estar o grande buraco, que é o acervo da FUNASA, da FUNAI e da CESAI, porque a CESAI e a FUNASA não tinham uma política de memória institucional e uma organização, e daí por isso que aí vai ter o grande quantitativo que eu diria que a gente vai descobrir, vai ser dentro do acervo institucional governamental, e por isso que é importante, eu diria, estar articulado e Ana Catarina e a bibliotecária da CESAI estarem aqui, tá?
Mas também, Ana Lúcia, tem um outro aspecto que acho que é importante a gente pensar, é que a gente tem também, por isso eu comecei também falando sobre quais produtos e serviços a gente vai ter que entregar no final, tá? Então, tem uma certa questão técnica, tecnológica, digamos assim, que a gente vai precisar gerar não somente a interface integrada de busca e também não somente o portal, mas também, por exemplo, o eBlueInfo. Então, para que nós possamos fazer, né, marcação desses registros para o eBlueInfo, a gente precisa de uma infraestrutura que, nesse momento, tá? Nesse momento, a gente tem a questão tecnológica. A gente precisaria fazer essa marcação dentro do sistema da BIREME, que é o FAdmin, para conseguir gerar essa coleção dentro do cronograma que está especificado. Eu acho que a Verônica levantou a mão, deixa eu ver. Verônica. Sim, levantei. Tem uma questão bem importante aqui que precisa ficar entendido por todo mundo. O repositório é a principal fonte de informação da BVS Saúde de Povos Indígenas, mas não é a única. Então, nós temos outros, a coleção da biblioteca vai ser ampliada. Existem outras bases de dados, pode não ter nada, não importa, mas a gente não pode passar desse pressuposto, não, já tenho tudo no repositório, não precisa de mais nada. Então, mas é só para pontuar. Que você está falando, a gente estava fazendo também, e que, portanto, a gente entende, é porque frequentemente você dá a entender que o repositório é uma coisa meio isolada ali. Isso eu sei, eu estou entendendo. Aí por isso que eu estou falando da rede, que é a estruturação da alimentação contínua. Exatamente. Por isso que vai continuar tendo que buscar, sim, identificar em outras fontes, não só no repositório. Para vocês não terem a fantasia de que a gente vai achar um grande acervo por ali. Porque a gente já fez esse grande acervo por aí, já está aí. Então, mas o trabalho em rede a gente valoriza, seja um registro, 2 ou 3. Essa é o grande legal da rede mesmo. Todo mundo quer aportar e pode aportar com o que tem, mesmo que não tenha grandes, né? Não vá mudar. Mas é importante essa consolidação do trabalho em rede, da gente valorizar todas as produções, independente de onde esteja, desde que esteja dentro do critério, né? Os secundários, né, como o BlueInfo e qualquer outro, a gente já está com a base quase assim, com um bom quantitativo suficiente. Então, dá para começar de imediato gerar esses produtos secundários que são fundamentais para a ponta, porque é aquilo que eu falei, né? O uso da plataforma da BVS não necessariamente vai ser o uso preferencial do nosso usuário. Exatamente então, isso. Não precisa fazer uma coisa para começar outra, já dá para começar, porque a gente já tem um acervo que eu diria que é bem representativo da produção do campo, tirando o acervo governamental por conta daquela coisa que eu falei para vocês. Deixa eu só falar, por isso que essa reunião é bastante técnica, deixa eu falar a questão bem técnica do eBlueInfo. eBlueInfo é um projeto porque o projeto aqui como um todo, desse termo de cooperação, uma das linhas dele é a BVS Saúde dos Povos Indígenas, mas não é só isso. O eBlueInfo, por exemplo, é uma linha de ação que está colocada lá no projeto que está desvinculada da BVS Saúde dos Povos Indígenas. Então, a gente precisa, uma coleção voltada para os profissionais de saúde, que atende à saúde indígena, que está disponível em plataforma, enfim, como um app. Tá? Então, está junto com o Ministério da Saúde, está lá a coleção do Brasil, é separada da BVS isso é uma outra coisa. Ele é uma forma da gente expandir, né? Muitos conteúdos vão estar registrados no repositório, vai estar registrado na base de dados do Ministério da Saúde, vai estar registrado na Lilacs, então a gente precisa buscar esses conteúdos que vão estar na coleção do eBlueInfo. Esses conteúdos, tecnicamente falando, eles precisam estar registrados dentro do FIAdmin, da nossa plataforma que está na BIREME. Não funciona, o eBlueInfo não funciona dentro do DSpace, integrado no DSpace. Eu não consigo, dentro do repositório que está lá, marcar e gerar para o eBlueInfo. Vocês já não puxam, Verônica? Vocês já não puxam do nosso acervo tudo? Eu entendi que vocês já estavam automaticamente puxando. Não é questão de puxar para botar disponível dentro do IAX é outra coisa. Então, faz parte da coleção da BVS Saúde dos Povos Indígenas, o repositório está integrado na interface de busca, isso dentro da BVS Saúde dos Povos Indígenas. Quando eu estou falando do eBlueInfo, eu não estou dentro da BVS Saúde dos Povos Indígenas. Eu não consigo fazer o eBlueInfo funcionar dentro do repositório.
Então, são coisas tecnicamente diferentes. Não precisa estar nessa discussão, Sueli, em função de que está lá, mas ele automaticamente vai estar, porque a gente vai ter que aproveitar alguma coisa, vai depender da coleção que vai conformar o eBlueInfo. Tudo isso tem que estabelecer, tem grupo, enfim, é toda uma linha de ação, mas necessariamente precisa estar dentro do sistema da Bireme. Então, vai ter duplicidade de documentos, por exemplo, se eu tenho algum documento que só está no repositório, necessariamente a gente vai precisar registrar ele dentro numa base de Quem dados que vai registrar da isso? Como que vai FADMI. ser esse registro para o Esse é um FAD? projeto, por isso que eu falei, essa é uma linha de ação que está separada da BVS Saúde dos Povos Indígenas. Tá? Tá, então eu diria que tem Então, que não é investir aqui. nisso, porque realmente o conjunto de acervo já tem uma base bem pronta para qualquer desdobramento de produto secundário, que então é já começar a transferir, porque já, enfim, é isso que eu estou dizendo, eu tenho plena segurança disso, porque a gente investiu muitos anos nesse trabalho de busca e de levantamento do acervo. Então, acho que já dá para fazer isso, não precisa, para começar já a desdobrar esses dois produtos, porque realmente para o Você nosso depende, eu acho que a Blue Info tem que ter uma reunião separada, depende usuário. do usuário, a necessidade de informação desse usuário, para quem que é o eBlueInfo, qual é o tipo de conteúdo que a gente precisa colocar lá dentro. Então, é uma outra, existe inclusive metodologia para fazer isso, tem que estabelecer o grupo de, enfim, o grupo de trabalho, então tem toda uma linha. Então, vai ser é uma linha separada. Mas Tá, então, ninguém está mas eu falando de diria não aproveitar o Tá, conteúdo que não, já mas eu está digo que é o registrado. que já pode começar, Verônica. A gente não tem que, acho que, esperar isso, porque para o nosso usuário finalístico, aquilo que eu sempre Nós falei, não a estamos esperando. plataforma das BZBS, ela é complicada na hora que gera o resultado, mesmo que a gente melhore a página inicial. Então, esses produtos que são mais modelo, eu não conheço muito o Blueinfo, eu dei uma olhada geral, mas como isso, ou como porque a gente vai fazer também um portal de boas práticas, isso é para o nosso usuário, eu diria que vai ser mais útil no dia a dia da rotina. Então, eu diria para já começar esse grupo de trabalho, então, do eBlueinfo. A gente está com outra linha, assim, vamos começar, porque é muita É, frente aqui, né? é, Mas só não é. queria desvirtuar o tema daqui da Sueli, mas desculpa. Não, eu só Sim, comentei, na verdade, só, hoje sobre eBlueinfo, porque isso impacta na forma como nós fazemos o controle com certeza. bibliográfico. Aí agora você falou que tem um de boas práticas, então esse também é importante a gente ter assim meio que um mapa assim, né? Ó, o que nós vamos precisar entregar num futuro próximo, digamos assim. E o eBlueinfo, dentro dessa perspectiva, num futuro próximo nós temos entrega. Então, se vocês, Ana Lúcia, né, vocês têm outras entregas que são próximas também, a gente precisa mapear esse tipo de necessidade e planejar para que a gente consiga fazer frentes de trabalho separadas, concomitantes e planejar e incluir recursos humanos, tecnológicos e tudo mais, né? Para que a gente consiga entregar dentro dessas expectativas, resultados esperados, tá bom? Bom, e foi por isso que eu falei de Ebloinfo, mas vamos pensar, existem outras iniciativas, então isso é algo que também vamos ter que pensar nessa etapa de planejamento, tá bom? Eu só para comentar, eu incluí essa definição que a Ju colocou aqui no chat, eu incluí na apresentação, tá bom? Eu fiz toda essa introdução e quer falar, Ju? Eu vi que você está com o microfone aberto. Não, Não? Su. Não, não, É? pode seguir. Tá. Então, só para informar, então, eu coloquei já tinha colocado, né, essa parte dessa definição da governança, digamos assim, né, da BVS, tá bom? Na apresentação, e eu só fiz essa introdução porque eu já tinha mandado esse e-mail com essas duas grandes linhas de atuação, tá? Aquela que é mais política de governança e de gestão, e a outra que é mais técnica, e que ambas vão poder andar concomitantemente, desde que a gente tenha pelo menos os documentos de base definidos, como, por exemplo, documento de critérios, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, como a gente já, né, para não atrasar tanto, eu espero que eu consiga fazer rapidinho também. Para não atrasar, eu vou projetar aqui, mas deixa eu ver, acho que eu estou projetando o lado errado. Peraí. Vou projetar o lado certo agora. Bom,
Na verdade, assim, é uma apresentação bem introdutória, tá bom? Para que todo mundo esteja dentro, assim, conhecendo todos os passos necessários para que nós façamos o controle bibliográfico. No entanto, essa discussão prévia já nos ajudou, né, a estabelecer e definir vários temas aí. O que ainda também não está totalmente respondido, porque eu preciso dos pontos focais e dos representantes de cada uma dessas etapas especificamente depois. Até porque num documento, em uma reunião específica de documento de critérios, a gente não vai precisar que, por exemplo, o corpo técnico da BIREM esteja como está hoje, né? Vários membros participantes hoje, tá bom? Bom, então, falando sobre, né, a metodologia Lilacs e como que nós fazemos a gestão, né, da informação dentro das fontes de informação. Especificamente, nós estamos falando hoje de informação bibliográfica, tá? Mas, por exemplo, o catálogo multimídia, que nós sabemos que tem muitos vídeos gravados, áudios, todos os outros tipos de documentos que nós também temos fontes de informação, e eu vou mostrar isso um pouco mais para frente, que são adequadas para a descrição desse tipo de documento. Eu sei que a Fiocruz conhece bem as outras fontes, mas acho que para a CESAI é algo bastante introdutório ainda, né, o conhecimento dessas outras fontes de informação. Bom, vou passar aqui. É bem introdutório, né? Mas por que a gente faz, né, o controle bibliográfico, né? E esse é um tema, assim, bastante antigo e que, embora a gente tenha começado já há muitos e muitos anos atrás e fazíamos isso de uma forma rudimentar, digamos assim, ainda bastante em processos manuais, talvez esse cenário rudimentar, digamos assim, que façamos as coisas de uma maneira muito manual, talvez isso ainda seja a realidade de algumas instituições que estão fazendo parte desta rede agora, que vão fazer parte dessa rede agora. Por quê? Porque nós estamos falando de instituições que pode ser que não tenham acesso facilitado à internet, ou que não tenham um sistema de gestão, né, da informação dentro das suas instituições. Então, todos esses processos, né, que nós vamos ter que realizar, as instituições que vão participar, elas têm que também ter claro, né, a necessidade de ter um profissional ou, né, uma infraestrutura, digamos assim, necessária para fazer a gestão da informação. O mínimo necessário é a gente ter um profissional dedicado a essa etapa de gestão da informação, tá? Então, antes, né, a gente já tem hoje fontes de informação que tem já toda uma identificação e coleta de informação, como a gente viu aqui a Ana Lúcia comentando, a gente já tem um repositório com muita documentação. Por outro lado, a gente também tem um gap grande de documentação, como também já foi falado, das instituições governamentais principalmente. Só que hoje a gente também tem que tomar bastante cuidado, sermos bastante atenciosos com relação a outros riscos, né, que nós estamos vivendo hoje em dia. Porque enquanto temos um cenário bastante manual, nós temos um cenário bastante tecnológico, em que há vários interesses incluídos aqui, mas que a parte tecnológica também modificou bastante. Então, nós temos que pensar bastante no que selecionar, como vamos avaliar qual documentação deve ser inserida dentro dessas bases de dados que nós estamos gerando aqui, né? Que nós já temos bases de dados e vamos gerar algumas outras dependendo da necessidade, tá? Então, a atenção à redação desse documento de critérios e o monitoramento dessa seleção vai ser bastante importante para que nós possamos garantir. Não, até posso só ressaltar um ponto que você está colocando, Sueli, que eu estou lembrando da sua apresentação para a gente anotar. Eu realmente acho que é bem importante, na hora da apresentação da estrutura da BVS do acervo, além de povos indígenas e parte geográfica, é tipo de material. Isso que você comentou, ele é muito estratégico, porque frequentemente o nosso usuário, ele vai ser, acho que é importante para ele poder acessar diretamente na página, eu quero só material didático, eu quero vídeo, eu quero orientações técnicas do Ministério da Saúde. Então, acho que deveria, além de ser o povos, região e tipos de material, acho que é bem importante. Legal. Esse é um insumo importante, né? Porque a gente vai ter que escrever isso no critério, tá, Ana? Bom, então,
seguindo em frente, né? Então, o que a gente vai ter que garantir é que toda informação importante seja incluída, mas que essa informação importante que seja incluída também seja confiável, né? Então, todo esse processo vai ter que ser realizado e documentado. Por que realizar esse controle bibliográfico é tão importante? Porque a gente precisa dar visibilidade a essa informação científica e técnica que vai servir para análise e visão do contexto local. Então, o que realmente, né? Qual é a intervenção de saúde que realmente vai funcionar para esse local, né? E acho que nunca foi tão importante esse tema, né? Do contexto local quanto para esse projeto aqui, que é saúde indígena, né? Ação baseada em evidência. A gente já tem aí várias outras iniciativas relacionadas a medicinas tradicionais e tudo mais, e que são aplicadas, né, no dia a dia dos povos indígenas, mas que também a gente precisa ter essa questão da evidência bem presente. Então, a gente já tem, né, iniciativas nesse aspecto e já temos também material nesse ponto, tá? E impacto social, ou seja, né, saúde, como o dia a dia dos povos indígenas, tá? Além de acesso à informação confiável e também, né, o que é que existe de produção científica, o que até que ponto chegou a produção científica em saúde indígena no âmbito internacional também, tá? Então, quais são alguns dos fatores, tá? Eu coloquei alguns aqui, mas que vão ser importantes para nos guiar, né? Quais fatores impactam esse controle bibliográfico? Bom, o primeiro aspecto, que já foi discutido em algumas reuniões anteriores, é quem é esse público-alvo, né? Quais são as características dele e tudo mais. Mas também, quem mais? Os produtores de informação. Quem são esses pesquisadores? Quais são as linhas de pesquisa que estão sendo produzidas? Será que nós conseguimos a cobertura, né, dos temas necessários que nós estamos que são necessários? Os intermediários de informação. Aí, muitas vezes a gente pensa que o intermediário de informação é só o bibliotecário, mas não, né? Nós temos aí profissionais, inclusive, né, acho que o profissional indígena que foi indicado, ele já tem esse ponto, ele é um articulador, não é verdade? Ele vai ser uma das pessoas que, conhecendo a área de saúde indígena, as necessidades dos povos indígenas, vão trazer para a gente esses insumos e articular a coleta e seleção dessa documentação, tá? E aí coloquei aqui alguns pontos a considerar quando falamos desse público-alvo, desses produtores de informação e desses intermediários de informação. Então, qual é a linguagem necessária para esse acesso, clareza dos objetivos e das políticas que nós estamos estabelecendo. Então, o critério de seleção tem que estar bem claro para cada um desses atores dentro desse processo, né? Como consequência, né, essas políticas de informação devem ser claras e difundidas. Eu sei que parece que não, mas assim, em projetos anteriores com instituições governamentais, além do documento de critérios, que é algo que nós vamos ter, já estamos trabalhando, cada uma das instituições ela precisa ter um guia de estilo e redação para suas publicações. Por que eu estou falando isso? Quando chega um documento para ser selecionado, né? Esse documento vai ser ou não registrado dentro da BVS? Mas ele tem autoria? Ele tem data de publicação? Ele tem país de publicação? Eu sei que parecem coisas muito simplórias, tá? Mas a experiência mostrou, dentro de nosso trabalho com a gestão da informação com órgãos governamentais, é que chega sim documentação sem autoria, sem título, sem data de publicação, nenhuma informação bibliográfica básica importante que propicia a descrição e o registro dessa documentação dentro das bases de dados, tá bom? Então, esse é um dos aspectos muito básicos, mas que cada instituição precisa ter clareza e que há requisitos mínimos, sim, para apresentar documentação para registro dentro da BVS. O que mais? Política de gestão da informação e gestão editorial, né?
de quem é a autoria, né? De quem de quem é a autoria dessa documentação? É do órgão governamental? O que é uma autoria do órgão governamental? O que é uma autoria pessoal, tá? Também aspectos de acesso aberto, né? Quais documentos estão em acesso aberto ou quais não estão em acesso aberto? Em teoria, né, e como recomendação, nós estamos privilegiando, é claro, né, que a documentação esteja sempre em acesso aberto. Outro ponto, ética em pesquisa científica também. Toda essa documentação e diretrizes, elas precisam ser claras e estabelecidas, tá? O que mais? Fluxos claros para identificação e coleta de informação. Então, uma vez que nós identificamos a situação, o que nós queremos, o público que nós queremos, já temos os critérios já definidos, quem vai fazer o quê e de que forma, tá? E esses pontos focais e responsabilidades estabelecidas são fundamentais, porque senão depois nós não conseguimos fazer o acompanhamento. Inclusive, né, quem sabe, né, até mesmo definição, né, quem sabe não, acho que é importantíssimo, né, que a gente tenha aí metas estabelecidas, né? Quanto é que essa instituição consegue produzir? Quanto é que 100% dessa produção vai ser registrada? É isso que a gente tem que ter um pouco de clareza, tá? Bases de dados com metodologia e tecnologia que viabilize a geração dos produtos e serviços de informação. Um bom tanto disso que a gente conversou, né? Temos aí várias entregas de produtos e serviços necessários e que, para isso, nós precisamos ter toda essa documentação, né, que vai nos guiar publicada com capacitação desses profissionais envolvidos e as bases de dados com a qualidade necessária e com os dados que a gente precisa preenchidos para que depois possamos gerar os outros produtos. E, por fim, a gente antecipou essa discussão, o que a gente vai entregar. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, mas até agora a gente sabe que tem o portal da BVS, tem a interface de busca e tem o EbluInfo e provavelmente num futuro próximo, vitrines de conhecimento, infometrias e mapas de evidência, tá? Então, aqui como as etapas, né? Como são geridas essas fontes de informação? Então, o primeiro ponto, aí entrando já na atividade que um centro cooperante, uma instituição que faz parte desse comitê vai realizar. Então, dentro das suas instituições, vai ter que ser feita uma identificação e uma seleção dessa documentação que é relevante e confiável. E, para isso, critérios publicados. A gestão da rede de cooperação. Antes que a gente possa fazer a entrada dessas instituições dentro da rede, a gente precisa ter eles cadastrados no diretório da rede BVS, nós temos que criar, né, usuários com permissões de acesso dentro do sistema e realizar a capacitação desses profissionais. Depois, efetivamente, o registro, né? Os centros cooperantes profissionais dessas instituições vão fazer a entrada de dados dentro dos sistemas, tá? Gestão da base de dados, e aqui é uma parte bastante importante, né? Porque a base de dados, uma vez que ela é criada, ela precisa ser monitorada não só com relação à quantidade de registros que ela vai receber, né? Quantos documentos entraram em um determinado período? Alcançou a meta? Ok, isso é uma coisa. Mas a gente tem um outro aspecto bastante importante que é o controle de qualidade, né? O controle de qualidade o documento ainda existe dentro da instituição? É que, em caso de repositório, que é o caso de vocês estão fazendo a digitalização da documentação e ficou preservado, tá ok. Em teoria, o documento está lá sempre disponível, tá? Mas, em casos de base de dados referenciais, como nós temos muitas na rede, há casos em que a gente tem a documentação só fisicamente ainda. Então, vamos precisar pensar em processo de digitalização? Essa é uma outra etapa também, tá? O que mais? Links quebrados, né? Em repositório provavelmente não acontece, mas em base de dados que incluem, por exemplo, isso é bastante comum em órgãos governamentais, fazer a carga de documentos PDF dentro do site do portal, da secretaria ou
ou do departamento, aí dali a um mês, 2 meses, ou até um ano depois, né, ou independente do período, é feita toda uma reestruturação do portal, ou foi feita uma mudança no servidor, e todos aqueles documentos que tinham sido carregados naquele portal vão ficar com o link quebrado. Então, isso é bastante, infelizmente, tá? Mas isso é bastante comum dentro de órgãos governamentais. Então, tem toda essa questão. Isso eu estou falando assim, só de controle de qualidade de dados aqui, né? Mas, assim, também tem o controle de qualidade de conteúdo, né? Confiabilidade, né? Relevância do documento, tá bom? E por último aqui, a organização do conteúdo conforme o usuário necessita. Então, a gente está falando novamente, né, de quais são as saídas, né? Como é que o usuário vai consumir essa informação, tá bom? Também para ficar claro aqui, né? Quem é o responsável, tá? Eu coloquei aqui nesse controle bibliográfico, de forma um pouco mais ampla, a BVS, tá? Mas a gente também tem, deixa eu ver aqui, tá? Mas a gente também tem algumas atividades específicas que eu não coloquei aqui, mas que eu posso colocar antes de mandar o PPT para vocês. De modo geral, então, isso que a Ana Lúcia também comentou, né? A gente tem uma coordenação ou secretaria executiva, que ela é representada por instituições que dispõem das condições políticas, econômicas e de recursos humanos e tecnológicos favoráveis para conduzir a liderança da operação da instância da BVS. Estou entendendo aqui, né? Aí as responsabilidades. Então, acompanhamento das ações deliberadas pelo comitê consultivo, expressas no projeto, e planos de ação da instância BVS. Promoção do trabalho cooperativo em rede para a operação das fontes de informação, com matriz de responsabilidade, e promover o funcionamento efetivo do comitê consultivo, incluindo a organização de reuniões. Agora aqui, esse é o comitê consultivo que foi comentado como... Sueli, desculpa. Volta aí, vamos já, dá para a gente já, enfim, falando nisso, você quer dizer, volta no anterior, por favor. Então, a gente vai propor, falando do nosso caso prático, para além da discussão conceitual. Então, no nosso caso prático, acho que seria interessante você colocar qual seria o mínimo, né, número de pessoas, e neste caso específico desse projeto, quais instituições. Então, eu estou entendendo que este é o menor grupo que vai ter, né, a Secretaria Executiva não é um grupo grande que está todo mundo, mas que a gente vai entender que necessariamente vai ter um representante da Bireme, da Fiocruz, eu estou entendendo que vai ser alguém lá do ICICT, não sei se, pergunto para você, se tem que ter alguém do nível de pesquisadores, e da CESAI quem tem que ter, só para a gente também já sair aqui com a tarefinha para passar e já preencher logo essa demanda, né? Tá, deixa eu só terminar de falar dos três níveis, porque eu acho que são três comitês, digamos assim, que a gente vai ter que conhecer e trabalhar com mais profundidade. Eu entendo também, Ana, que isso a gente não vai conseguir fazer aqui agora, é só para a gente ter uma introdução geral, e em reuniões de trabalho um pouco mais direcionadas é que a gente vai trabalhar a Constituição, tá? Mas, de toda forma, aquele e-mail que eu mandei já traz alguma indicação, e o que vocês precisam me dizer também é se está de acordo com aqueles nomes que estão distribuídos ali ou não, tá? Bom, vou passar aqui os dois próximos, tá? Para ficar mais claro. Bom, então esse aqui a gente está chamando de coordenação ou secretaria executiva. A gente também tem o comitê consultivo, que aí é constituído de forma equitativa por um grupo de instituições da área relacionadas à instância BVS, com diferentes perfis: pesquisa, academia, governo, sociedades científicas, para contemplar as necessidades e interesses dos usuários. É o fórum de deliberação da instância da BVS. Então, quais são as responsabilidades? Definição de projetos e planos de trabalho com linhas de ação prioritárias da BVS. Desenvolvimento, avaliação e definição de critérios de qualidade das fontes de informação da BVS. E orientar a criação dos grupos de trabalho. Então, por exemplo, um comitê de seleção de revistas científicas. Existem revistas científicas que atuam, né, nessa área? Isso eu desconheço, tá? Mas se existe, a gente vai ter alguma forma de avaliação. Quando a gente pensa em área de ciências da saúde em geral, e cada uma das especialidades, né, a gente sim constitui um comitê que faz essa avaliação. Então,
existe alguma revista específica da área de saúde indígena? Eu não sei dizer, mas isso é algo para pensarmos no futuro, tá bom? E por último, aqui sim é o comitê técnico, comitê executivo, que são, né, compostos por instituições que integram a rede da instância BVS, que são bibliotecários, profissionais da informação e tecnologias da informação das instituições, e que são responsáveis pela gestão, operação e atualização das fontes de informação da BVS e promoção da BVS junto ao público-alvo. No e-mail que eu mandei, o que aconteceu? Essas duas atividades, esses dois comitês, digamos assim, eles estão meio que plasmados, mas plasmados porque têm responsabilidades parecidas, digamos assim, né? Essa secretaria executiva, ele faz, uma vez que tenha aqui definido quais são os projetos e planos de trabalho, esse comitê executivo é o que vai operacionalizar tudo isso. Desculpa, esse aqui. É o que vai operacionar tudo isso acontecer. Então, já tem um plano de trabalho, então vamos fazer as reuniões de acompanhamento, as ações de acompanhamento para que essas atividades sejam realizadas, tá? Então, lá no e-mail eu coloquei essas duas ações aqui dentro de uma única linha só. Tudo bem? Ficou claro aqui? Vou passar adiante, então. Bom, aí, importância do nosso trabalho de rede para sustentabilidade e também para que nós consigamos realmente trazer toda a produção científica e técnica, e aqui, por enquanto, só tem BIREME, Fiocruz e CESAI, mas no futuro próximo a gente vai ter outras instituições que vão entrar dentro da rede, tá? E agora entra essa questão específica. Ia falar isso, só colocar a Brasco, tá, Kemi? Porque a Brasco tá desde o começo, isso. E ele não tem algum representante da Abrasco nas reuniões que a gente tem feito? Então, é que a Abrasco é uma rede de pesquisadores. Eu sou da Abrasco e o Ricardo é da Abrasco. E mais aquilo que eu falei, o nosso conselho consultivo foi montado dentro do GT de Saúde Indígena da Abrasco, que não tem só Fiocruz. Tem Fiocruz, tem o Federal de Santa Catarina. Então, a Abrasco, desde tanto que você olhar a página lá da BVS desde o início, tem a Abrasco e parte dos produtos, inclusive, porque uma outra tarefa que a gente tem feito é gerar acervo para a BVS, a Abrasco sempre entra como parceria. Então, a Abrasco, tanto que o lançamento da BVS lá em 2019 foi no evento da Abrasco. Enfim, então a Abrasco ela está junto no processo porque a rede de pesquisadores da saúde indígena tem se articulado nos últimos anos pela Abrasco. Atualmente tem outras entidades científicas, que é um outro ator aí que, enfim, eu gostaria de colocar na roda, né? Que são os atores que articulam que tem entrado agora na saúde indígena, entrado recentemente dentro da saúde indígena, como a Rede Unida, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, o Conselho Federal de Enfermagem, entendeu? Que são outros tipos de atores que são interessantes de articulação, não necessariamente eles têm a biblioteca deles, mas eles articulam pessoas que estão em situações locais produtores. Então, só para... Tá. Eu penso que a gente vai ter que marcar uma reunião específica, tá? E vai ter que ser feita uma apresentação um pouco introdutória para eles também, para que eles possam entender, então, qual é o papel deles dentro desse trabalho, né? Porque o que a gente precisa dentro desses comitês consultivos é que eles realmente tragam de suas instituições quais são as necessidades, quais são as demandas que eles têm, para que isso seja refletido nesse nosso produto final, que é portal e outras coisas mais, né? Outros produtos mais, né? Então, vou te pedir, Ana, mas acho que é a Aline representando a Luciana, e aí tem... Agora eu não sei, até agora eu não sei dizer, é a Keila que é a representante da CESAI? A gente precisa ter pelo menos um nome de cada instituição. Então, quem é o representante da Abrasco neste comitê consultivo? Quem é o representante da Fiocruz nesse comitê consultivo? Entendi hoje que é a Luciana Daniele. Da BIREME, quem é? Da CESAI, quem é, tá? E das outras instituições que você comentou. Porque aí nós vamos fazer uma reunião específica com esse comitê consultivo, justamente para a gente ver e coletar deles quais são as expectativas que a gente tem dentro desse projeto,
tá? Não, por isso que eu te falei aquela outra hora para a gente parar em cada etapa e conversar, porque daí eu teria mais coisas para te sugerir sobre o conselho consultivo. Então, por exemplo, eu te falei das instituições de articulação de redes acadêmicas, né? Claramente, eu diria que neste momento também seria importante, né, as organizações indígenas, porque as organizações indígenas são produtoras e articuladoras e vamos dizer, um usuário finalístico que não é o prioritário nesse momento, mas eles têm, é importante que eles, enfim, que eles produzem e articulem, né? Então, acho que, enfim, tem instituições indigenistas, a outra categoria seriam instituições indigenistas chaves, e daí eu diria que o CIMI e o Instituto Socioambiental seria bem potente se eles estivessem próximos, seja porque eles têm, por exemplo, parte do acervo de busca que a gente fez eles são instituições que estão trabalhando com saúde indígena desde a década de 70. Então, boa parte do acervo histórico a gente localizou no CIMI, e o próprio Instituto Socioambiental também tem um repositório, não sei se vocês já viram, você já olhou na página do Instituto, mas eles também vêm fazendo trabalho. Então, eles também são uma instituição que produz conteúdo, articula também, enfim, e que não é voltado só para a saúde indígena, mas eles acabam, sim, nesses 40 anos aí, tendo conteúdos bastante relevantes. Então, eu acho que tem um mapa de atores que a gente poderia fazer para o Conselho Consultivo, e daí ver até onde a gente quer ir, como a gente quer ir. E daí, sim, fazer essa reunião. Eu não sei o que quem mais o pessoal da CESAI sugere, mas com certeza alguém do controle social da saúde indígena seria fundamental também. Talvez alguém do Sindicopse, ou seja, representante dos trabalhadores, né? Porque articula o lugar. Daí é isso, eu estou pensando em termos de figuras genéricas, né? O lugar da representação da população indígena, dos trabalhadores do subsistema, das instituições acadêmicas, das instituições indigenistas e organizações indígenas, em termos. Se a gente quiser ser bem inclusivo, né? E plural, né? Enfim. Tá. Obrigada, Ana. Eu acho que é super importante esses seus comentários agora. E assim, você falou da Rede Unida, e também falou de controle Sociedade social. Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e o COFEM. Então, a Rede Unida já é parte da rede, eu acho que a Sociedade Brasileira de Saúde Comunitária também é. Então, assim, por isso que assim, então, uma das nossas tarefas já a partir daqui, Ana, é a gente fazer, então, elencar quais são as instituições que deveriam fazer parte. Algumas delas já fazem parte da nossa rede, a Rede Unida contribui com a Lilas. Eu já tinha visto que tinha documentação sobre saúde indígena, mas nessa época também não, né, ainda não estávamos tão focados como estamos agora com esse projeto aqui. Da sociedade, eu acho que eu vi na época que a gente estava trabalhando com o CMS. São entidades, Sueli, que tem ao longo dos últimos anos, bem recente isso, tá? É de 2020 para cá, eu diria, que começaram a criar grupos específicos. Então, por exemplo, a Rede Unida criou o Fórum dos Povos, que é onde ela está articulando as pessoas e as ações ligadas à questão que envolve também povos indígenas. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família criou o grupo temático de saúde indígena, que agregue, o que é interessante também, que agrega os estudantes indígenas de medicina, né? Então, isso é uma movimentação que tem acontecendo recentemente. O próprio ENEI, né, que é o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, também, por exemplo, é outro grupo que tem tentado articular a temática de saúde indígena. Pela primeira vez do ENEI lá de 2022, criou-se um grupo ligado a estudantes que estão na saúde, né, indígenas, e que organizaram um evento, enfim, teve outro ENEI agora, agosto, eu não sei se eles se mantiveram lá. Enfim, então eu posso desenhar o que eu sei, compartilhar, e daí por isso que é interessante também ter o Mairu, enfim, e outras pessoas aí que vão talvez identificar outras, mas enfim, como eu transito muito, eu tenho uma noção geral, inicial, que eu acho que pode ser mais abrangente se a gente quiser, mas é uma definição que a gente decide aqui, né? Tá, maravilha. Por isso, só para também esclarecer, pensando em entregas, tá? Isso vai andar de forma concomitante e a gente vai fazendo conforme conforme o cronograma. Então, por exemplo, a constituição desse comitê, fazer todo esse alinhamento,
a gente consegue fazer também durante, tá? Eu sei que parece estranho, né? Parece que é um passo atrás, antes, né, de ter produto, mas na verdade não, a gente vai ter que fazer isso de forma concomitante por causa das entregas, tá bom? Mas sim, é um passo importante que a gente vai precisar fazer, e acho que eu vou ter que contar bastante com a sua ajuda, viu, Ana? Para isso aqui. Pode contar. Tá. É, Bom, então, aí voltando aqui, né, com a coordenação. Então, aqui, ó, por exemplo, né, aí, se a gente tem Bireme, Fiocruz, Ministério da Saúde, CESAI, essas três instituições precisam ter pelo menos uma pessoa representando, né, que vão ser essas pessoas que vão ajudar a gente com a execução mesmo, tá, de todas esses planos e projetos que vão ser estabelecidos aqui junto com o comitê consultivo, tá bom? Acho que aqui o do comitê técnico está bem claro. Agora, falando sobre, aí indo um pouco num aspecto um pouco mais técnico do controle bibliográfico, tá? Como nós sabemos, nós temos aí uma grande variedade de tipos de documentação e que a Ana já comentou que vai ser importante a gente fazer o registro aqui. Então, a gente tem toda uma literatura mais tradicional, né, que vão ser registrados dentro da Lilacs. E, gente, sinceramente, quero reforçar a necessidade da gente registrar dentro da Lilacs, tá? Por quê? Porque além de fazer todo esse controle bibliográfico, né, dentro dos repositórios e tudo mais, a Lilacs é o nosso índice, é a nossa base de dados de referência que representa toda a produção científica e técnica dentro da OPAS, dentro da OMS e globalmente. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa literatura visível dentro da Lilacs, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai estabelecer no decorrer do caminho e a gente já tem meios, tudo bem? Mas é importantíssimo que os registros venham marcados lá, que devem ser contribuição para a Lilacs, tá? O que mais? Coleções de revistas, né? Quais são os dados básicos da revista? E essa é a fonte de informação, que é Seriados em Ciências da Saúde. Se nós temos bancos de imagens, redes sociais, portais institucionais, diretórios, esses recursos, né, de internet são registrados dentro de uma fonte de informação chamada LIS, Localizador de Fontes de Informação em Saúde. Se nós temos eventos, webinários, reuniões, congressos, simpósios, também registrados dentro do diretório de eventos. Multimídia, eu entendo que isso aqui é uma fonte muito importante para a saúde indígena. Áudios, vídeos, imagens, flyers, apresentações também entram aqui, tá? No catálogo multimídia. A Fiocruz já conhece bem, a Luciana, né? O pessoal aí da Fiocruz já conhece bem e tem usado bastante essa fonte de informação. REA, né? Que é Recursos Educacionais Abertos. Entendo que vocês também têm já bastante documentação, né? Aulas, jogos, questionários, vídeos educacionais, também temos essa fonte de informação. E, por último, leis, decretos, normativas, circulares, que são registradas dentro do LEIAS, que é a fonte de informação específica para isso. Bom, eu acho que só valeria a pena destacar, volta no anterior, desculpa, Sueli. Pode falar, pode falar. Acho que tem um outro tipo de material que normalmente não é entendido como informação bibliográfica, mas ele, no final, a gente incorporou e acha importante, que é algo mais do tipo arquivístico até, né? Que é isso que eu estou falando, que que o grosso está na literatura cinza, né? Que foram relatórios ou documentos, coisas produzidas principalmente antes dos anos 90, e que tem um outro tipo até de característica até na hora de manejo, às vezes, enfim, por exemplo, a gente até dentro do projeto fez a doação para a Casa de Oswaldo Cruz na ideia de criar acervos mais com caráter arquivísticos e memoriais da saúde indígena, né? Então, acho que tem poderia lembrar disso, assim, acho que essa parte de memória, tanto que esse trabalho da pessoa da CESAI vai estar muito ligado também a essa dimensão, né? Uma dimensão mais arquivística, né? Que tem um tratamento um pouco diferente. Que bom que você falou, eu não tinha vislumbrado. Digo, o que eu quero dizer, a gente tem aqui literatura cinzenta, já está incluída aqui, tá, Ana Lúcia? Mas o que eu não tinha vislumbrado é que talvez a gente tenha alguma interface com a COC, né? É a COC, né? Que é
Isso, a gente, no nosso caso, todo acervo com essa característica, a gente fez desde o começo do projeto uma pactuação com a COC, e eles estão criando, né, e vai, enfim, ainda não está em desenvolvimento ainda, né, essa ideia de um arquivo, um acervo da saúde indígena para a memória, não voltado para governamental, porque a gente não conseguiu nada, né, então, muito pouco, né, mas que estava principalmente com as pessoas e com as instituições, e daí ele é físico e digital, né? Então, também tem o tratamento do material físico que foi coletado. Então, por exemplo, a Alcida Ramos, que trabalhou desde a década de 70 com os Yanomamis, ela realmente abriu a gaveta dela e deu para gente. A Alba Figueroa, que era uma pessoa que criou, toda começou na Funasa, ela também, ela pegou lá a salinha na casa dela que ela tinha guardado e doou fisicamente, e daí a gente fez o tratamento, e a COC é quem está fazendo a preservação e vai fazer a disponibilização para público. Depois, tá? Eu acho que a gente vai ter que fazer esse controle bibliográfico em etapas também, tudo bem? Porque a gente já tem aí uma grande produção que já está registrada, graças a Deus, né? Graças a Deus, não, graças aos esforços de todos os profissionais envolvidos. Vocês aí, né? A própria CESAR, enfim, tem várias instituições já atuando nessa área. Então, essa é a etapa 1, digamos assim, o que já está dentro de base de dados. Isso é algo muito bom. Agora, e por isso que eu achei importante você falar dessa questão arquivística, porque assim, a gente tem uns aspectos técnicos importantes com relação à COC. Então, você falar isso agora foi importante para eu pensar isso no futuro. Tá bom? A coisa não tá também ainda em processo, tá? Porque a gente fez a doação física recente, inclusive eles vão redigitalizar, a gente digitalizou tudo, mas a COC disse que eles mesmos têm que fazer redigitalizar. Então, fisicamente, o que a gente tinha, a gente entregou já, tá lá na casa de Oswaldo Cruz, né? O que a gente coletou até agora, e só que ainda como vai ser disponibilizado, enfim, tá ainda em construção, a gente pode conversar com calma um dia ou outro. Tá. Essa etapa vai ser um pouco bem mais para frente, mas a gente vai ter que fazer reuniões específicas com eles. Por quê? Metadados. Dá muita diferente nos dados, tudo bem? Então, assim, quando a gente fala em DSpace, quando a gente fala em Aleph, quando a gente fala em sistemas de gestão bibliográfica, de informação bibliográfica, a gente já tem uma compatibilidade estudada e processos e procedimentos desenvolvidos. Agora, quando a gente fala em informação arquivística, aí tem toda uma complexidade ainda que nós precisamos desenvolver processos, tá? E aí, você falou que há algo recente, então, dependendo até, antes mesmo deles começarem a fazer esse registro da documentação, vale uma conversa com eles, tá, Ana? Para que a gente consiga já fazer algo compatível. Se eles conseguirem usar o grosso não, tudo que a gente mandou para eles, a gente digitalizou e inseriu no DSpace. Então, de alguma forma, já fizemos uma parte do trabalho. Mas eles, de qualquer forma, disseram para a gente isso que você falou, que o tratamento é completamente diferente, que eles vão fazer tudo de novo. Então, só que a gente já puxou para o nosso lado, então a gente já tem dentro do nosso sistema do repositório. E eles vão refazer dentro do que é a lógica deles. Tanto que é isso, eles falaram que até iam refazer a digitalização. Então... É tudo diferente mesmo, por isso. Mas que bom, olha, agora você me tirou um peso... Porque você falou que já fez a entrada dentro do DSpace. Isso, a gente desde o começo, a Rita trabalha com um acervo arquivístico também, então ela colocou no Zotero, colocou e foi colocando no DSpace. Só não está lá o que a gente considerou que é material sensível, porque a gente, inclusive, as pessoas doaram coisas tipo carta, coisas bem, assim, também institucionais de bastidores que a gente considerou que, enfim, não dá para... Anotações pessoais, então, a Jean, por exemplo, a Jean Lang doava a anotação das reuniões, então a gente tem um papel da anotação da reunião, a gente não, enfim, daí a gente não colocou, né, mas o grosso que a gente considerou que poderia ir de imediato para público, a gente já inseriu no repositório. Então tá bom, maravilha. Então, assim, parte dessa questão
está resolvida, fico feliz. Mas a gente vai achar mais material. Quando os pesquisadores começarem a trabalhar agora, vai vir outra leva, e daí a CESAI vai ter que definir como ela vai tratar esse material arquivístico, que, se a gente for bem sucedido, vai ter muita coisa da FUNASA e da CESAI para definir como vai tratar nesse sentido, né? Porque não tinha nenhuma política institucional nesse sentido, né? E que faz falta, inclusive, eu diria, faz falta uma salinha lá na CESAI com material. Mas então, por isso que, assim, aquelas palavras introdutórias foram para falar sobre isso também, a organização da gestão da informação nas instituições, né? No mínimo, a gente devia ter, no mínimo, um profissional dedicado a isso dentro das instituições, o que seria fundamental para a gente ter sucesso aqui na nossa empreitada, tá? Bom, mas então, em partes, acho que a questão do material arquivístico está resolvido para a gente, porque vocês já fizeram uma pré-seleção aí. Bom, então, indo agora para os critérios de avaliação, né? Então, a gente tem aqui um alcance temático, né? Plano Nacional de Saúde, prioridade de pesquisa em saúde. Então, isso tudo eu sei que vocês já trabalharam, já dei uma boa lida, até porque quando a gente começou esse trabalho, eu comecei a redigir também o documento, depois a Verônica fez uma revisão, eu vi que acho que a Ellen também fez, não sei se a Ana também chegou a fazer, mas a gente já tem aqui um documento bem já encaminhado com relação a esses critérios, mas só para reforçar, né? Então, tem esse alcance temático, alcance geográfico, que em princípio a gente está começando agora com o Brasil, mas num futuro próximo, quem sabe, América Latina, global, né? Alcance idiomático, então, em princípio, começamos com português, inglês e espanhol. Os idiomas indígenas, as línguas indígenas, a gente ainda vai ver, mas eu me lembro da gente conversar. A gente, por enquanto, incluiu, tá? Mas não. Então, como que a gente fez? Até a gente contratou um linguista indígena numa época para ajudar, porque o desafio daí é o reconhecimento. Então, a gente, a priori, inseriu. Tem que ver como a Rita colocou, para até ter no repositório. Falar assim, não vamos perder a informação, vamos colocar, Sim. Depois a gente vê o que faz. Mas isso realmente, se for ir nesse caminho, que eu acho que é interessante começar a trabalhar, tem que ter linguistas bem experientes, porque daí é um desafio até reconhecer, né, qual é a língua que está ali no documento para o registro, né, e poder eventualmente traduzir, né, o título, né, não vai traduzir o documento, né, mas enfim, mas eu acho que vale a pena pensar nisso, sim. Tá. Tecnicamente falando para a gente, o que a gente precisa? Uma vez que está definido qual é a língua, né, indígena, qual é o código ISO que representa essa língua, né? Então, porque daí são 274. Então, o que a gente fez? E é isso, não tem um linguista que conhece todas. O que a gente buscou é algum que pudesse reconhecer, pelo menos, a generalidade ou o tronco, né? Porque as línguas indígenas são organizadas em troncos, né? Então, eventualmente, você não vai saber exatamente qual, mas talvez aí é isso, vai ter que ser um trabalho específico. Mas a gente tem incluído, tem que perguntar para a Rita como ela incluiu, que eu não me lembro, não sei se Claudete sabe disso. Mas eu diria que é interessante, sim, a gente ter abertura para, pelo menos de alguma forma, ir coletando e organizando esses materiais em língua indígenas, porque até internacionalmente você vai ver que esse debate está mais avançado, que o Brasil tem uma diversidade linguística muito grande, né, que torna tudo muito mais difícil, mas enfim, eu acho que vale a pena a gente pensar como vai tratar isso, ver, daí vai ter que ter realmente uma equipe específica, mas eu acho que tem que ver como que a Rita fez até agora, porque a gente foi incluindo, sim. Ana, ela incluiu sim, tem o idioma lá que foi criado lá na base, tá? Tem um campinho lá que é um Dropbox que nós criamos e aí foi inserida essa informação, pelo menos foi o que o Rafael me falou. Tá. Depois a gente vai ver tecnicamente, tá? Como é que fica isso aí, porque a gente precisa ver o código. Bom, alcance institucional, né? Publicações das instituições, pesquisadores ou outras instituições de pesquisadores de outras instituições que atuam na área, a questão do mérito científico, e não sei se é feliz ou infelizmente, mas a proveniência não é mais suficiente para avaliar o método, ou mérito. Então, muitas vezes a gente sempre colocava, né? Se é de tal instituição, já pode entrar tudo, mas às vezes não é o suficiente. Então, a gente vai ter que ter aí tem que pensar um pouco melhor, tá, Ana, Claudete?
em que etapa que a gente consegue incluir aqui que seja uma avaliação por amostragem, sabe assim, para a gente ter uma noção sobre qualidade, né, desse mérito científico aqui, tá bom? O que mais? E relevância, né? Relevância. Hoje em dia, a grande parte dessa questão da relevância da documentação acho que está incutido dentro da cabeça das pessoas, acho que principalmente do pessoal aí da Fiocruz, da Ana, né, da Claudete, da Rita, né, mas que talvez a gente deva escrever um pouco melhor o que é relevância para que a rede consiga selecionar bem, né, as instituições consigam selecionar o que pode entrar, o que não pode entrar. E às vezes o critério, ele às vezes é até um pouco mais amplo, para que quando a gente consiga chegar aqui no controle de qualidade, mesmo que por amostragem, possa ser feita uma avaliação e validação dessa documentação. Só que, em princípio, essa documentação já é registrada e publicada, tudo bem? Também questões de acesso, né? A gente está falando aqui de acesso aberto, mas ele é até um tema assim mais amplo, né? Porque acesso aberto, ele está dentro de um arcabouço aí da ciência aberta, a gente está falando sobre definições de autoria que são citado por, ou licença Creative Commons e outras coisas mais. Dados de pesquisa também, o quanto é que se pode, ou que tipo de informação de dados de pesquisa pode ser divulgado ou não. Claudete. Sueli, nesse sentido de dados de pesquisa, a gente não pensou nessa coleção, nessa BVS atual, tá? Porque a Fiocruz, ela tem um repositório de dados de pesquisa, mas é o Arcadados e é num outro software que se chama Dataverse, porque é um software específico para isso, para banco de dados, grande, né, um conteúdo muito maior. E tem todo um trabalho também com a área de direito autoral que é diferente do que a gente trabalha com a produção bibliográfica. Então, de repente, eu posso depois ver isso com a Ana, a gente sentar para a gente analisar e ver direitinho, com vocês também, como ficaria essa questão, porque até então eu não vi nenhum dado de pesquisa ser colocado na nossa base. Eu não sei se a Ana tem. Não foi lógica, não foi, não, né, não. Ana? Então. A BVS para isso. Não acho que é isso que a Sueli está dizendo, né, Sueli? Eu estou entendendo que você só está situando que a discussão da ciência aberta é mais ampla do que isso, mas a BVS não é no escopo nesse sentido, né? Porque realmente eu concordo, porque daí tem uma outra questão no caso do campo da saúde indígena, que é o debate sobre a soberania e governança de dados dos próprios povos indígenas. Então, não sei se caberia a nós. Então, não diria que... eu concordo, enfim. Ana, eu concordo. Por isso que eu levantei a mão para falar, porque são outras questões, sabe, Sueli? A gente tem visto isso muito aqui, são outras questões, tem um aspecto muito diferente que é colocado lá, e isso que a Ana falou também é muito importante, tá? Então a gente não pensou isso, né, colocar isso não. Tá, tudo bem não incluir, eu acho que sim, é o momento do estabelecimento dos critérios. Agora, algo que é importante, dentro do sistema FADMIN, dentro da metodologia LILACS, a gente tem a possibilidade de linkar, por exemplo, sei lá, sai uma tese que foi publicada dentro do sistema. Então, a gente consegue linkar o dado de pesquisa que foi gerado para a produção dessa tese, sabe assim? Então, o que é importante nesse momento saber também é que, dado o resultado de pesquisa, seja ele artigo de periódico, tese, dissertação, blá, 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 há a possibilidade, sim, de a gente facilitar acesso a esses dados de pesquisa. Tá bom? Isso no LILACS, na base LILACS? Na LILACS é possível. Tá bom. Tá? Na metodologia LILACS, na verdade, né? Então, todas as bases de dados que adotam metodologia LILACS, a gente tem a possibilidade de fazer esse link, porque isso também ajuda, né, a questão da transparência, da reprodutibilidade, enfim, tá? Então, esse é um dos pontos que acho que é importante ressaltar. Tô acabando, tá, gente? Bom, que mais de critérios? Aí a gente tem critérios aqui de publicação, né, de periódicos científicos, ética em pesquisa, vários normas, né, especialmente a de periódicos, né, que é o ISSN, e que a gente usa, a BIREM usa, né, dentro da metodologia LILACS, como sendo o padrão de
dados que a gente usa. Então, se uma revista está indexada em uma base de dados, o dado que a Bireme utiliza é o do ISSN. Se ali está escrito que a periodicidade é, sei lá, anual, nós vamos colocar anual. Se lá está escrito que é bimestral, vamos colocar bimestral. Então, a informação que está no ISSN, ela precisa estar condizente com a realidade, tá? Mas, enfim. Daí, eu acho que isso ali a gente vai ter o desafio, né, no nosso caso, principalmente enfim, pela questão dos acervos, seja de instituições indigenistas, ou organizações indígenas, ou controle social, que daí segue outros parâmetros, ou mesmo, que é uma coisa que até coloquei no chat, né, que você mencionou lá do momento, a questão das medicinas indígenas, né, que acho que daí é outro debate, acho que a gente não vai ser um acervo para colocar medicinas indígenas, sobre, né, porque é um tipo de conhecimento de circulação de outro modo, restrito, enfim. Acho que a gente tem que também delimitar bem o que é o escopo, porque também é algo que não está dentro da validade científica. A gente não vai trabalhar com um conceito de validação científica de medicina indígena, fora disso, né? Mas a gente pode sim apoiar a difusão de conhecimento sobre ou que está dentro de certo escopo ali selecionado e que vai passar por outros critérios que não são critérios de instituições e validações científicas. E as questões até das autorias indígenas e de movimento indígena, que também não dá para ficar sobre a guarda da ciência, que é super colonizatória e racista. Então, a gente vai ter que pensar aí dentro desses escopos um tratamento para certos tipos de produções e circuitos de produção de conhecimento na saúde indígena, que passa por outros mecanismos e critérios que não dá para ficar sujeito ao parâmetro da ideia do científico e das instituições, enfim, que senão a gente corre realmente o risco de perpetuar um certo colonialismo aí. Ana, você chegou a revisar o documento de critérios? E lá atrás, quando a Verônica colocou, acho que há uns 2 meses atrás que estava essa conversa, né? Eu lembro que eu mexi numa planilha que a Verônica colocou, fui pondo os comentários ali e colocando. Não sei se é esse que você está se mencionando, se for o caso, me reenvia para mim ver se é o que eu estou pensando. Tá. A gente mexeu em algumas sim, Sueli. A Ana está falando uma coisa, mas tem tempo. É bom a gente saber o que precisa ser feito, o que não foi. Porque eu me lembro que a gente também aqui, Luciana, eu, Aline, mexemos em algumas. Então, assim, se você também puder mandar para a gente também, tá? Vou mandar, tá? Depois dessa reunião aqui, eu tenho muita coisa para mandar para vocês, mas o fundamental é a gente vai precisar revisar esse documento de critérios, e eu entendo que era até bom que a gente pudesse fazer esse documento de critérios, assim, nas próximas reuniões mesmo, porque é o que vai nos guiar, tá? Bom, então a gente tem aqui vários padrões internacionais, como vocês bem conhecem, tá? E que são adotados hoje em dia. O que a gente vai ter que ver é adequado? Não, a gente não sabe, né? Como vocês estavam comentando aí, mas são padrões internacionais e que hoje em dia a gente tem, né, difundido para a nossa rede. Outro, aí já entrando efetivamente, né, na entrada uma vez que a gente tem critério documentado, tudo já validado, então, efetivamente, os centros cooperantes vão começar a entrar dentro da rede. Então, o que eu já notei, fiz uma pesquisa, coloquei só a imagem aqui, mas eu já notei que a informação da CESAI está desatualizada. Então, a gente precisa saber quem é o responsável agora, tá? Pela CESAI. Então, tem um link aqui para registro e atualização dos dados dos centros cooperantes. Já sei que da CESAI está desatualizado. E da Fiocruz, eu estou com dificuldade de identificar qual é o código do centro cooperante. Como vocês têm muitos, então eu preciso saber qual das instituições que estão dentro da rede Fiocruz que é o ponto focal aqui da nossa iniciativa, tá bom? Não sei se a Claudete já quer responder ou não, mas... Sueli, eu acho que isso aí, quando a gente criar, né, o comitê consultivo e todas essas coisas, com a Ana Luciana aqui principalmente, a gente vai conseguir definir isso, tá? Porque como vai ser uma coisa nova ainda, né, a gente vai reunir as instituições que vão participar, como a Ana citou, a gente vai ter que ver isso para definir posteriormente. Eu não acho que agora a gente não consegue, não, tá? Tá. Mas parece, né, que é uma coisa assim tão simples, né? Mas na verdade não é tão simples assim, porque a gente tem todas essas definições. Exatamente. E é importantíssimo que a gente tenha essas definições agora no início,
porque depois os pontos de contato, o dia a dia da gestão de base de dados, ela não é tão fácil quanto parece. Às vezes a gente pensa que não, tá no ar, né? Vai andar sozinha. Ela não vai andar sozinha. Ela só vai andar se tiver a atuação efetiva desses coordenadores aqui. CESAI, Fiocruz, acompanhando no dia a dia. Então, por isso, a gente precisa ter definido bem claro quem são essas pessoas, tá? Vou deixar aqui o link aqui também, vai para vocês lá por e-mail também, tá? Bom, então a gente já tem lá os critérios definidos, a gente já sabe que a gente tem o DSpace da BVS Saúde dos Povos Indígenas, da Fiocruz, a gente sabe que vai precisar aqui também de revisar as nossas fontes de informação, e está também definida a criação da base de dados da CESAI também, que a gente vai precisar criar. E aí, então, qual é o nome dessa base de dados, qual é a base, a sigla, e qual é o código do centro responsável pela gestão dessa base de dados. Então, a gente tem aqui uma etapa, né, de gerir e alimentar a base de dados, e aí cada centro vai cooperar onde precisa cooperar, por isso a definição desse fluxo é importante. Quais são as instituições que produzem conteúdo relevante? Nesse mapeamento que a Ana Lúcia falou, a gente vai ter instituições que vão ser, sim, membro do corpo do comitê consultivo, mas nós vamos ter outras instituições, por outro lado, que podem ser simplesmente provedoras de conteúdo. As universidades, pode ser que tenha universidades que estejam produzindo, pode ser que ele não esteja no comitê consultivo, mas ele pode ser um centro cooperante da rede. Inclusive, pode ser que ele já seja um cooperante da Lilas também. E aí fica mais fácil, porque pode ser que esse profissional já esteja treinado, a única coisa que ele vai precisar ter clareza é dos critérios e o fluxo. Né? Mas se ele já está treinado com a metodologia Lilas, está ok. O que mais? Estabelecer atividades e responsabilidades das instituições, capacitar e dar suporte metodológico e monitorar e realizar a curadoria das fontes de informação. Deixa eu ver, acho que é isso? Acho que é isso. Comentários sobre essa última etapa aqui? Parar de completar. Só acho que você vai ter que falar de novo para o Mairu e para Ana Catarina. Vai ter mais gente, você vai ter que falar tudo isso de novo, eu acho, depois para quem não estava aqui. É mesmo? Ai, meu Deus. Bom, essa reunião aqui, ela foi gravada. Então, geralmente essas reuniões gravadas a gente coloca no YouTube não listado. E aí, estando não listado, não é qualquer pessoa que acessa, mas somente quem tem acesso a esse link, tá bom? Então, o que eu vou poder fazer? Eu vou mandar a gravação para todos vocês, inclusive para o Mairu e para Ana Catarina, o que eu também... Alguém tem o e-mail deles para colocar no chat? Oi, Ellen Pancararu aqui. Tá me ouvindo? Sim. Pronto, eu tenho o e-mail deles e vou colocar aqui agora, tá? Tá bom. Pronto, só mais uma questão. Nós já temos o nome da bibliotecária que vai estar mais próxima aqui da gente da CESAI, né? Ontem nós fechamos já essa página, entrei em contato com a Verônica. Hoje, inclusive, ela já vai participar da reunião à tarde, já para entendendo, né? Tanto ela como os artistas indígenas. E eu acho importante também ela já começar, inclusive, dessa reunião, acho importante que era para ela estar também, né? Mas a gente acabou não conversando antes sobre isso. Tudo bem, não tem Mas ela problema. vai estar na próxima de hoje à tarde e aí a gente vai conversando, né, em conjunto. Maravilha. Olha, o Mairu, a Ana Catarina, a bibliotecária, né, que eu ainda não sei o nome, mas assim, eu vou mandar a gravação dessa sessão para todas essas pessoas, desde que eu tenho o e-mail aqui. Ainda não vi Ellen aqui no chat da reunião, mas então, recebendo esse e-mail, eu vou mandar para eles a gravação, assim como vou mandar para todos vocês. E aí, os três, ou qualquer pessoa, né, que tenha dúvidas, né, podem entrar em contato comigo, a gente pode fazer uma reunião específica para a gente conversar sobre esses temas aqui de forma mais detalhada, tá bom? Mas, assim, para deixar claro, é que esta primeira reunião foi uma reunião introdutória para vocês entenderem onde a gente está entrando. Então, a gente tem aqui vários pontos aqui que eu já mandei no e-mail, né? Que são um pouco mais políticos e de gestão, e uma parte um pouco mais de
parte técnica que vai ser efetivamente o registro bibliográfico. É claro que quem faz a parte técnica, digamos assim, deixa eu ver aqui, acho que eu perdi o e-mail aqui, cadê? Tá aqui. É claro que quem faz parte do mapeamento, né, pode participar dessa reunião aqui de governança de políticas? Pode participar, né? Até é bom que participe, mesmo que seja como ouvinte, digamos assim, ou queira comentar, não tem problema, sempre é aberto, né? Porque quem faz a parte técnica, quanto mais ele entende o projeto de uma forma global, melhor é para o registro bibliográfico, que é a parte mais técnica, digamos assim, tá bom? Mas o Mairu, a Ana Catarina e a bibliotecária Rita, né, que eu vi o e-mail dela aqui, até eu tinha mandado aqui, ó, Rita, só que eu não sabia o e-mail dela, então meio que assim, tava contando que alguém podia avisar ela. Porque eu não sabia qual que era o e-mail dela, e eu tinha só colocado o nome dela, mas estava sem o e-mail aqui. De toda forma, tá? Precisando, vocês me chamam, mandam e-mail, nem que seja. É sempre bom, né? Copiar os seus pares dentro da instituição, né? Mas, assim, sempre que vocês precisarem ou tiverem alguma dúvida com relação a qualquer uma dessas etapas, aí vocês escrevem para mim, que aí a gente pode fazer uma reunião em separado, para vocês tirarem a dúvida, tá? Diga, Ana. Eu queria aproveitar. A Kemi ainda está aí na reunião? Peraí. Quem está na reunião? Sim, aqui. Tá aí. Então, vou aproveitar a Kemi que está aí, que eu acho que, enfim, eu vou tentar abrir, acho que eu estou me sentindo mais acordada agora, porque eu estava muito com cara, estou meio estrupiada ainda. Mas, assim, eu quero aproveitar a Kemi aí, porque eu acho que, assim, tem algo que está de fundo, gente, nesse debate da BVS, que eu acho que é de muita relevância atual, né? Assim, a história e a trajetória da ciência moderna e da ciência ocidental, ela foi extremamente violenta e colonizatória e desqualificadora das produções de conhecimento. E a gente vem vivendo uma mudança, tanto que muitas das instituições e das revistas científicas internacionais de peso, né, como o British Journal, o Lancet, estão fazendo críticas e estão fazendo, inclusive, retratação e retirada de publicações científicas que perpetuaram o racismo e visões extremamente colonizatórias dentro da produção de conhecimento. E isso é algo que a gente, eu acho que tem que qualificar o debate, porque ele no Brasil não está sendo muito colocado, e ao mesmo tempo, dentro desses critérios que você falou, a Kemi, de validação, eu diria que, inclusive, tem este critério, essa discussão a ser feita, porque tem produções que têm legitimidade acadêmica e científica que são racistas, e falo isso porque isso ainda acontece até hoje. A gente até, numa disciplina que fez na INSP há uns anos atrás, fez uma análise, né, de artigos que estavam usando a categoria cor-raça, e você vê interpretações extremamente complicadas de pesquisadores e que realmente perpetuam, né, enfim, uma visão, enfim, isso, racializada e racista em relação a algumas populações, né. Inclusive, a gente fez em 2021 um editorial até na Caderno de Saúde Pública com relação aos estudos com tuberculose e populações indígenas, que saíram recentemente por instituições de peso aqui no Brasil, e que também tem uma outra mudança de cenário, né? Para além de ver esse histórico, esse olhar da produção científica que foi colonizatória e racista, né? Que ainda a assimetria e desigualdade dentro da produção do campo hegemônico de ciência com relação às pessoas indígenas, e que o Brasil está muito atrasado, que é o que eu coloquei ali no chat, né? Internacionalmente, né, a gente já vê as instituições acadêmicas com esforço mais contundente da incorporação das pessoas indígenas efetivamente em todas as etapas do processo, né? Então, por exemplo, a gente agora está numa briga na Fiocruz. A Fiocruz não aceitou reconhecer cotas para indígenas. Então, portanto, isso quer dizer que a Fiocruz não tem uma política e um sistema para a incorporação dessas pessoas no seu corpo docente que vai tomar as decisões. Por isso que fico eu aqui falando, né? E não tem um pesquisador indígena aqui falando. Então, eu acho que a gente não pode seguir com esse projeto sem todo mundo aqui ter minimamente um debate. Eu acho que talvez a OPAS, junto com o Fiocruz e a CESAR, enfim, a gente deva articular um debate sobre isso, né? Porque, assim, tem que ter políticas institucionais mais claras, tem que ter pressão, esse debate internacional tá
avançada. Eu estou aqui no Canadá por isso, né? O Canadá criou desde 2019, como centro dele de financiamento de pesquisas em saúde, uma rede em todas as províncias, em todas as universidades públicas de centros indígenas de pesquisa para que façam uma fixação de pesquisadores indígenas e estimula a pesquisa na base para repensar os aspectos éticos, os aspectos metodológicos, os aspectos de difusão de conhecimento. Porque os corpos editoriais das revistas científicas não têm pessoas indígenas. As revistas científicas não buscam pareceristas indígenas. E o problema da interpretação do dado, ele é crítico. O problema não é só como você produz o dado e você é extrativista. O problema também é como quem está interpretando aquele dado e que realidade está difundindo. Então, eu acho que esse projeto, essa rede, não deveria se isentar e seguir trabalhando como se não tivesse esse debate em 2024. E eu acho que a gente deveria provocar um grande debate sobre isso, porque as instituições científicas não estão necessariamente parando e pensando as implicações e aonde a gente tem que caminhar, né, neste momento, né, na história, que implica isso, nos processos de concurso, na composição das avaliações de artigo, na composição de avaliação de bancas, na composição dos corpos docentes da pós-graduação, né, na redefinição de critérios e, eventualmente, essa olhada de reparação de conhecimentos que vieram sendo produzidos e que reproduziram e ainda reproduzem. Na pandemia aconteceu muito isso, né? De todo mundo falar, né, de usar aquele argumento lá da vulnerabilidade biológica dos indígenas, que é um argumento que não tem embasamento, né? Ele serve para reproduzir uma imagem da população indígena que não tem um viés aí também racista. Enfim, eu queria provocar isso, aproveitar que a Kemi está aí. Eu acho que não dá para a gente seguir falando de gestão de informação e conhecimento sem fazer uma crítica, até mesmo pela questão que eu coloquei, medicinas indígenas. A gente está falando, está na moda falar isso, mas não é um assunto qualquer e não é um assunto qualquer para qualquer um, né? Porque senão, novamente, a gente vai estar fazendo extrativismo, novamente a gente vai estar se apropriando, que é o que está acontecendo com a discussão de decolonialidade. Eu falo isso pela Abrasco. A Abrasco, beleza, se apropriou do termo decolonialidade, mas não mudou quem está tomando a decisão e discutindo a produção de conhecimento. Só pega a onda, fala de decolonialidade, vamos falar de decolonialidade, né? Enfim, então eu queria fazer essa provocação e aproveitar esta rede, aproveitar que está Keila e Ellen aqui na CESAI, que são, enfim, que representam esse novo momento de alguma forma, para a gente fazer o debate, sabe, Kemi? Eu concordo, Ana, acho que é importante a gente ter essa discussão e talvez pensar nesse contexto da BVS, alguma oficina, algum seminário, algum fórum, acho que a gente pode estar discutindo mais sobre isso, né? Junto com esse corpo aqui. Com mais propriedade. Concordo. Importante. Eu sei que vocês têm reunião a 1, então eu acho que é bom a gente ir encaminhando para o final. Eu vou mandar para vocês todas essas discussões que a gente comentou. Essa última fala da Ana também penso que é algo também pertinente e totalmente possível, na verdade, porque se vocês verem, acho que a MTCI em específico, né? Além das ações de controle bibliográfico, de gestão do portal e tudo mais, eles fazem vários eventos que são workshops, oficinas, simpósios e tudo mais, online e presenciais, e que podem ser fórum também para essas discussões que vocês estão comentando aqui, tá, Ana e a Kemi? Então, assim, desde que isso esteja planejado, né, como ações, tá? Então, penso que é possível. O que a gente vai ter que fazer aqui é dividir, né, as equipes e ver quem é que lidera cada uma dessas ações, tá? Eu vou, então, mandar para vocês por e-mail um resumo dessas nossas conversas de hoje, vou baixar também a gravação e colocar, mas eu não vou segurar mais vocês, não, porque eu sei que vocês têm reunião, eu também vou participar da reunião da Zuma, então, assim, vou encerrando por aqui e nos vemos daqui a pouquinho na próxima reunião, tudo bem? Alguém quer fazer mais algum comentário agora? Eu queria rapidinho, Sueli, eu estou preocupada, porque como a gente está saindo agora, aqui na Fiocruz para almoçar é muito complicado, a gente tem filas enormes aqui no restaurante, né? Então eu vou tentar fazer de tudo para estar aqui 13 horas, mas eu não sei se a gente consegue, né? A gente não... Tá bom? Tá. Eu vou deixar avisado, mas assim, como tem outras pessoas também. Não, vocês podem começar sem problemas. Eu vou fazer o possível para chegar logo, mas é o que eu estou avisando, que eu acho que é importante.
tá eu, Léo e a Aline aqui, a gente sabe que aqui os restaurantes são muito cheios, né? Principalmente no dia de hoje. E hoje ainda é aniversário da ENSP, né? Que a Rita tá falando 70 anos, então tá lotado também. Tá bom. Obrigada, tá? Obrigada, gente. Até mais, então. Tchau. Até mais. Daqui a pouco.